A gente volta a falar da PEC dos precatórios, mas desta vez na visão econômica. Isso porque o mercado financeiro está de olho na votação de amanhã. Sobre isso eu converso com Alexandre Schwartzman, economista e ex-diretor de Relações Internacionais do Banco Central. Alexandre, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. A gente já sabe que o mercado não vê com bons olhos parcelamento de dívida, mas já tendo a aprovação da semana passada, o impacto amanhã numa possível aprovação da PEC pode não ser tão ruim na Bolsa, no dólar? Dado que ele já praticamente passou, quer dizer, tem toda essa incerteza acerca do segundo turno, né, da votação, mas assim, eu acredito que o impacto provavelmente vai ser menor. Negativo, sem dúvida, ainda resta uma esperança de que isso não vá adiante, em particular depois da decisão da ministra Rosa Weber de limitar as emendas do relator. Então fica mais difícil honrar algumas promessas que foram feitas aí para votação, mas de maneira geral acho que o mercado já encaixou que isso deve ser aprovado. Então a reação deve ser negativa, porém modesta. Mas ao mesmo tempo, te pergunto se o mercado fica tranquilo se a PEC não passar. O plano B, o plano C, o plano D, para o Brasil ter um auxílio para os mais pobres. Todas essas alternativas são melhores do que a PEC discutida hoje no Congresso? São, não que eles sejam exatamente bons, mas eles são melhores, porque de uma forma ou de outra se preservaria um tanto do arcabouço institucional existente, uma regra, né, que dá um mínimo de previsibilidade aí para a política fiscal. Obviamente, não significa que no ano que vem vai se deixar de gastar, mas tentar abrir crédito extraordinário é um procedimento muito mais simples, né? Então provavelmente conseguiria gastar mais no ano que vem, mas a gente estaria, quando vai olhar para os anos seguintes, né? Aí a coisa já fica um pouco mais complicada. Então precisaria, acho que veria como uma alternativa que, embora ruim, ainda é melhor do que eliminar de vez, ou pelo menos ferir de morte o teto de gastos, que é hoje o principal arcabouço da política fiscal brasileira. Entendi. Fingir que se respeita o teto de gastos é melhor do que estourar o teto de gastos. O Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, Alexandre, participa também dessa entrevista. Naka, boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigado. Eu queria ouvir do Schwartzman sobre uma hipótese que é bem pouco provável, diria até improvável. Mas se por acaso a gente tivesse a derrota do governo com a PEC lá na Câmara dos Deputados, Schwartzman, e o governo, num toque de mágica, voltasse a respeitar o teto de gastos, aquele antigo que a equipe econômica quer quebrar atualmente, o que aconteceria com a economia brasileira? Qual seria a melhora da economia brasileira? Olha, se a gente tivesse uma reversão para um mundo pré-tentativa, não tem que ser duas coisas, né, Fernando? Tem que ser não só não quebrar o teto de gastos, como não fazer nenhuma ginástica ali com a questão dos precatórios. Se a gente voltasse para um mundo pré-calote nos precatórios, pré-gambiarra com o teto de gastos, eu acredito que a gente veria uma melhora muito forte de fundamentos. Então, aquele medo, aquele receio que tinha do negócio assim degringolar de vez, se reduz, o dólar provavelmente ficaria um pouco mais barato, o juro cairia, porque se imagina que a inflação também seria menor e, portanto, o Banco Central teria que fazer menos esforço para controlar a inflação no ano que vem. Enfim, eu concordo com você, acho que é um cenário tão improvável que dá para dizer que ele é virtualmente impossível, né? Então, mas eu acredito que isso aconteceria. A vantagem para mim é que ninguém vai conseguir checar isso, porque como não vai acontecer, ninguém vai poder ver se as minhas previsões dessa vez estavam corretas ou não, mas fica como um experimento mental. Naka, tem mais uma pergunta? Baque, tem, sim. E eu queria te ouvir, então, sobre o mais provável, né, que é a aprovação lá na Câmara dos Deputados, e ainda que haja algum tipo de resistência no Senado, esse tema, se eventualmente for aprovado pelas duas casas, o que o Brasil deveria, do ponto de vista econômico, repactuar para colocar as contas públicas de volta aos trilhos em 2023, se é que é este o período de tempo para que as coisas voltem ao normal, vamos dizer assim?
Olha, acho que o que a gente não deveria fazer é tentar colocar uma outra regra de gastos, né? Ou uma regra fiscal qualquer, porque ficou muito claro ao longo dos últimos anos que a gente só coloca regras para poder descumpri-las em seguida, né? A gente teria que fazer um negócio que é o objetivo final do teto de gastos. A gente colocou o teto de gastos não porque ele era bonito, mas porque a ideia é que realmente se colocasse um limite para os gastos, eventualmente forçaria o executivo e o mundo político a lidarem com a questão da expansão persistente do gasto obrigatório no Brasil, que, em larga medida, era a Previdência, não deixou de ser, mesmo depois da reforma, segue crescendo o gasto previdenciário, né, que é a questão do funcionalismo, que é a questão do excesso de vinculações no orçamento, enfim, que a gente faça as tais reformas que limitem a expansão do gasto obrigatório. Então, não seria o caso de esquecer os intermediários, quer dizer, esquece de colocar uma regra de gasto ou de primário ou regra de ouro, vamos tentar fazer aquilo que realmente importa, né? Se fosse para fazer a sério, seria então vamos aprovar uma reforma administrativa que de fato melhore a qualidade do serviço público e limite a expansão persistente do gasto com funcionalismo. Vamos arrumar um jeito de melhorar o orçamento de tal forma que sobre mais espaço para o gasto discricionário. Vamos fazer uma reforma nos programas sociais do governo de maneira a viabilizar o Auxílio Brasil sem entrar nessa discussão de dar calote de um lado para viabilizar mais gasto do outro. É possível fazer isso dentro do teto de gastos. Vamos acabar com esse negócio de emenda do relator, porque a gente viu exatamente onde está dando. Então, quer dizer, a gente não precisa no Brasil reinventar a roda, não, é tudo basicamente simples, do ponto de vista de formulação econômica. A questão política é infinitamente mais complicada, que o governo não tem a menor vontade, o Congresso não tem a menor vontade, a oposição também não tem a menor vontade de fazer isso. Então, a chance da gente evoluir nessa direção é uma chance assim, quase tão baixa quanto, de repente, o governo caírem as escamas dos olhos, ter uma epifania e falar, não era nada disso que eu queria fazer. É uma chance realmente minúscula. Então, enfim, eu não acho que vai acontecer, mas o caminho, se fosse para fazer algo a sério, seria esse. A gente vai acompanhar amanhã ao vivo, ao longo da programação da CNN Brasil, todas as discussões e, claro, a votação lá na Câmara dos Deputados. Alexandre Schwartzman, economista, ex-diretor do Banco Central. Muito obrigado mais uma vez. Naca, obrigado também. Boa noite.